Um fenômeno que com certeza acontece conosco é este do tão perto, tão longe. Me explico. Às vezes, quando estamos tão perto de um monumento, tão perto de uma realidade que temos sempre do nosso lado, podemos não valorizar tanto, né? Quem está lá em Roma, às vezes não valoriza tanto que está perto do centro do cristianismo e às vezes nem sequer visita essas recordações tão importantes. Uma vez estava conversando com um romano, ele me dizia, nascido lá e tal, sabe que esse aqui acho que é a segunda vez que eu venho a São Pedro, né? Na vida dele, né? Toda, né? Lá, porque está lá, tá sempre lá, uma hora eu vou, né? Não preciso ficar indo sempre nem nada. Então aí cresceu a sua infância e tal, adolescência, já está adulto e tinha ido 2 vezes a São Pedro, né? E isso não precisamos ir longe, né? Às vezes aqui mesmo no Rio, o Cristo, a última vez que eu fui e tal, esse monumento e tal. Porque está tão perto, está tão acessível e uma hora eu vou, né? Essa realidade que é comum, não tem problema, claro, eu posso terminar a minha vida e não só ver o Cristo de longe, não tem problema nenhum. Posso não visitar nunca São Pedro, mesmo sendo uma basílica tão bonita e tem essa lembrança dos mártires e tal. Mas tem algo que é importante que eu valorize, que essa aqui eu não deixe. E o que eu me refiro especialmente hoje é a Eucaristia, né? Está sempre Jesus no sacrário, está aqui conosco. Uma hora eu vou visitá-lo, está sempre aqui uma hora. Está sempre aqui, uma hora. E não visitamos. Que nós saibamos da importância, e é isso que eu queria que nós meditássemos hoje, a importância dessa presença real de Cristo na Eucaristia. A motivação é automática, temos na quinta-feira o feriado do Corpus Christi, mas que não é um feriado para que eu não faça nada, mas até aproveitar, deixa para que eu cumpra o preceito, que é o dia até de ir à missa. Aos moldes que vão aos domingos, é um dia também para ir à missa. Que eu aproveite essa presença real de Cristo na Eucaristia. E não diga, está sempre lá e não vou visitá-lo, está sempre lá no sacrário e não me aproximo dele. O Santo Curadás gostava muito de evocar a lembrança do Santo Aleixo. É um santo que fala de outro santo. Santo Aleixo, movido por uma inspiração divina, que é própria dele, um caminho que Deus lhe tocou o coração, abandonou a herança familiar e foi viver entre os mais pobres. E saiu então da casa paterna, né, para viver entre os mais pobres, os moldes até do São Francisco de Assis, mas passou uma grande penúria, grande pobreza e resolve voltar para casa, pelo menos para ter um mínimo de sustento, mas ele volta já muito magro, muito já abatido pela pobreza que ele mesmo quis assumir e volta ao feudo, né? Uma espécie de feudo, a fazenda grande que os pais tinham, e volta vivendo da caridade que os pais faziam aos mais pobres, mas ele não se revela que ele era o filho, né? Então ele volta e é acolhido lá entre aqueles mais pobres, recebe lá uma esmola e tal, e assim fica anos vivendo da caridade, daquela propriedade dos pais, mas os pais sem saber que era ele, né? Passado muito tempo, até com as dificuldades dessa vida tão dura que ele mesmo viu por vontade de Deus abraçar, ele até morre. E no enterro, a família resolve ir como um enterro de mais um pobre que estava lá sendo ajudado naquela família. E ele no caixão, a mãe o vê e aí percebe que é o filho dela, né? E aí fica comovido, nossa, tá aqui, estava sempre aqui, eu não percebi, era meu filho, né? Tarde te amei, essa frase que o Curadás gostava muito de lembrar, né? Tanto tempo estava aqui do meu lado e eu não percebi, tarde te amei, né? A presença real de Cristo, não seja isso para nós, né? De repente, só no final da nossa vida, perceber, nossa,
como que Deus me amou tanto e estava aqui na Eucaristia, e como foi tarde que eu percebi, tarde te amei, como eu percebi tão tarde que o Senhor estava aqui, não, eu quero perceber antes, e até agora eu percebo que o Senhor está aqui do meu lado, que eu não despreze tanta graça que o Senhor tem para me dar nessa prisão de amor que está aí. E é verdade, uma prisão de amor está como um pão preso em várias igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, esperando, até mendigando a nossa visita, mendigando a nossa conversa. E que eu não deixe para depois, agora, né? Talvez já fomente nesse bom propósito de querer frequentar mais Cristo na Eucaristia, de ver o que eu posso fazer para valorizar essa sua presença real. Junto com essa lembrança do Corpus Christi, vem a pergunta para nós se valorizamos essa presença real e ajudamos outras pessoas para que valorizem esse mistério tão grande. E é nesse sentido que eu pensava que possamos dividir nossa meditação, né? Primeiro, se eu valorizo, se eu de fato procuro colocar os meios para que não seja tarde demais essa amizade com Cristo. E depois, claro, um modo de ajudar os amigos para que possam também frequentar esse mistério tão grande, né? Então, vamos lá, de um jeito bem simples, né? Como eu posso, eu mesmo, melhorar essa presença real de Cristo na Eucaristia, né? Primeiro, um jeito de melhorar é que eu conheça mais, né? Eu já fiz a primeira comunhão, já sei que Cristo está na Eucaristia. É verdade, se eu já tenho esse conhecimento básico, já me ajuda bastante, mas será que não posso aprofundar mais, né? E ninguém pode amar o que não conhece. E se eu conheço pouco, um pouco, né? Nunca me esqueço de uma frase que recebeu uma cartinha, né? Não é festa junina, estamos no mês de junho já começando, né? E tem as festas juninas, e tem as festas juninas paroquiais, que aparece lá, tinha lá numa paróquia, tinha o Correio Elegante. O que é o Correio Elegante? Era lá umas cartinhas que alguém escrevia, manuscrito, e pedia para se entregar para alguma pessoa que estivesse naquela mesma festa junina, né? E aí um rapaz recebeu uma cartinha do Correio Elegante, que era assim: por não te conhecer tanto, te amo. Né? Aí, assinado anônimo, eu não sabia quem era, né? Aí falou, nossa, alguém me ama? Né? Começou a pensar assim, te amo, né? Mas depois a pessoa olhou e começou a refletir um pouco sobre aquele significado. Por não te conhecer, quer dizer, se eu não te conheço, então eu te amo. E se você me conhecer, será que vai mudar de ideia? Eu vou te odiar se eu te conhecer? Aí começou a refletir sobre o que está escrito naquelas palavras, né? De fato, eu preciso conhecer mais a Deus e assim amá-lo mais, para poder ter chance de amá-lo mais. Então, aí entra a nossa formação, que eu vá atrás de boas leituras que me aprofundem no mistério da Eucaristia, que ame mais a missa porque eu entendi as partes da missa, que eu consiga então, através desse estudo mesmo, uma leitura, que eu pego assessoria para poder ter essas boas leituras e eu consiga amar mais a Deus porque eu conheci mais. Tantos mártires deram uma vida para assistir uma missa, se sacrificaram. Os mártires, grande parte do começo do cristianismo, morreram porque preferiam assistir a missa a participar de um culto romano pagão da época. Que valor tinha a missa então para eles? Impressionante. E além disso, o esticar dessa missa, o continuar da presença real de Cristo na Eucaristia. Que eu aprenda então, se as pessoas deram a vida por isso, tem algo de valor impressionante. Eu quero também conhecer esse valor. Não sai automático. Não é simplesmente, Jesus está ali presente. Não, tem muita riqueza por detrás. E que eu, então,
me aprofunde nesses conceitos, né? Então vá atrás de boas leituras e assim eu consigo amar mais a Deus. Né? O mistério da transubstanciação, essa palavra é diferente, que não seja uma palavra qualquer, mas que eu entenda, né, que tem um significado bonito, né, que São Tomás utilizava para explicar o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia, que Deus está lá, porque moldou a substância, mas preservaram-se os acidentes. Está lá, então, tudo que é possível de fazer de um teste químico, físico, eu consigo ver que ali é um pão, consigo ver que ali é um vinho, mas a substância mudou. Os acidentes que são passíveis de fazer alguma análise físico-química estão lá e permanecem, mas se houve a consagração, agora já não está mais pão e vinho, mas é o corpo e sangue de Cristo que está lá presente. E eu percebo pelos efeitos que está lá, porque acalma a minha intranquilidade, porque ajuda qualquer ansiedade, porque ao passar pela missa, agora está o próprio Deus. Eu já contei aqui, né, o exemplo na China, que não tenho problema em repetir. Lá na China, uma senhora ficou de receber a Eucaristia e que ficava na sua casa durante uma semana para receber a visita dos vizinhos. Em alguns lugares da China há uma perseguição muito grande contra o cristianismo e então se viu por bem que o sacerdote que celebrava a missa em uma casa e deixava a reserva do Santíssimo naquela casa e os vizinhança de modo discreto, para não chamar a atenção da perseguição que havia, faziam a visita ao Santíssimo naquela casa. E foi assim até um dia em que a mãe daquela família teve que se ausentar de casa e o acordo que tinham com o sacerdote é que sempre tivesse alguma pessoa para fazer a companhia a Cristo na Eucaristia. E todos tinham saído, metade da manhã, estava aquela senhora em casa, mas recebeu uma ligação de que o seu filho estava muito doente no colégio, tinha que ir lá buscar o seu filho. E ela então fica muito tranquila, eu não posso deixar Cristo aqui, o que eu faço? E ela resolveu arriscar, avisou a sua vizinha imediata que não era católica. Ele contou, olha, você não vai entender nada, mas para mim o que está aqui é Deus. Você pode ficar aqui fazendo a companhia para Deus para mim, enquanto eu vou buscar meu filho no colégio? Sem entender nada direito, aquela vizinha foi pela amizade que tinha e ficou lá. E foi rápido a dona da casa, depois de algum tempo volta, não era nada grave com o filho. E aquela vizinha, quando chegou, a mãe, a dona de casa, viu que a vizinha estava sentada na sala, olhando para a caixinha onde estava o sacrário, onde estava a hóstia consagrada. E ele agradeceu, olha, muito obrigado, você pode ir, já deu tudo certo e tal, muito obrigado. E a vizinha lhe perguntou, mas eu posso ficar mais um pouco? Não é, mas por quê? Não, eu experimentei tanta paz estando aqui, eu queria ficar um pouco mais, né? Impressionante, aquela senhora não tinha nenhuma fé, nem sequer era batizada, não conhecia nada. A única catequese que ela recebeu, isso aqui é Deus. E aquilo já lhe mudou completamente. Impressionante, né? E vamos experimentar a mesma coisa. Se eu faço uma visita ao Santíssimo com o coração aberto, ainda mais conhecendo com mais profundidade o mistério da Eucaristia, aquilo então vai me ajudando a amar mais. Então, que eu conheça não só do ponto de vista teológico, mas também histórico. Você sabia que o Corpus Christi começou depois de mais de 1000 anos? A humanidade demorou 1000 anos para perceber a importância de Cristo na Eucaristia. Olha como somos toscos, né? Demoramos 1000 anos para perceber, olha, podia deixar Cristo no sacrário e as pessoas podiam visitar. No primeiro milênio, o que fizeram os cristãos?
tinha uma missa, mas logo depois da missa todo mundo ia embora e no máximo se reservava algumas hóstias que eram guardadas na sacristia, num lugar digno, é verdade, mas à parte, para dar comunhão a algum doente, a alguma pessoa que não pôde participar da missa. Só isso. Então, nossa, 1000 anos para a humanidade perceber, nossa, mas se Jesus está lá, então eu vou visitar ele. Se Jesus está lá, então vamos deixar um sacrário mais bonito, vamos deixar um lugar que as pessoas possam visitar. 1000 anos demorou isso. Impressionante, né? E mesmo passado agora mais de 2000 anos, ainda nós podemos estar tão toscos como a humanidade no primeiro milênio, porque não vamos visitar Cristo na Eucaristia. Que eu vá visitá-lo com devoção, que eu procure então um modo de poder agradecer essa presença dele nas espécies eucarísticas, que eu conheça, que eu visite Cristo. Junto com esse conhecimento, com esse desejo então de visitar Cristo, vem o outro ponto que eu queria comentar, que nós ajudemos a que outras pessoas possam ter mais amor a Cristo na Eucaristia. E aí a prática é muito ampla, desde o exemplo que nós damos quando chegamos numa igreja, né? E as pessoas, não faço para que as pessoas vejam, mas as pessoas sem querer me reparam. Como é que eu cumprimento Cristo na Eucaristia? Aqui mesmo quando chegamos eu faço uma genuflexão, que é um modo de cumprimentar mais propício diante de Cristo que está na Eucaristia. No Japão me contam, né, de que o modo de fazer o cumprimento a Cristo na Eucaristia é com a reverência profunda, se inclina mais profundamente, porque é assim que o japonês cumprimenta o imperador. Então quer fazer isso com Deus, que é muito mais do que o imperador, e se cumprimenta com uma reverência profunda. O modo de fazer genuflexão é o modo que se cumprimentava os reis antigos, e assim no Ocidente também então se faz desse modo, mas abaixando os joelhos, né? Pelo menos um dos joelhos que toque o chão, e é o modo então de cumprimentar Cristo, né? Então que eu faça uma boa genuflexão, ensine meus amigos como é esse cumprimento, né? Uma curiosidade, eu faço sinal da cruz ou não faço, né? Normalmente eu faço a genuflexão, aí depois, se eu quiser, pego uma água benta antes ou depois da genuflexão, eu faço o sinal da cruz, pela água benta que eu peguei. Há pessoas que às vezes não conhecem e vão fazer a genuflexão junto com o sinal da cruz, às vezes até cai, né? Porque desequilibra, né? Quer misturar as coisas, né? Então, o normal é fazer a genuflexão, e antes ou depois, se quiser, eu faço o sinal da cruz com água benta. São coisas tão simples, mas que eu vou vivendo, mas que eu preciso de alguém que me ensine. E aí eu ensino também meus amigos. Ensino o valor de uma visita a Cristo na Eucaristia, que posso lhe contar as coisas e Ele está lá me esperando. Se eu tenho o costume de assistir à missa mais alguma vez no domingo, o amor a Cristo na Eucaristia me leva a querer depois visitá-lo, e posso fazer essa prática e ajudar meus amigos a que façam também, que é bem simples, mas muito enriquecedora na vida espiritual, que todos os dias eu tenho um contato com Cristo na Eucaristia. Ou eu vou à missa, ou eu faço uma visita ao Santíssimo. Se eu não tenho o costume de assistir a missa diariamente, então aquele dia que eu não fui à missa, eu faço uma visita ao Santíssimo breve. Aí, se eu faço isso, todos os dias eu tenho um contato, mesmo que mínimo, com Cristo na Eucaristia. Olha que mudança vai haver na minha vida. Faço até um desafio. Proponham isso para os amigos, ou porque vocês mesmos talvez queiram viver pelo menos um mês assim. Depois olha para aquele mês para trás e vê se não mudou minha vida. Proponham com desafio. Façam para ver, né? Porque só de ansiedade já me tira, porque eu estou conversando com o próprio Deus. E é uma conversa breve, numa visita ao Santíssimo. E se eu não fiz a visita, eu fui à missa. Nossa, aí tive mais chance de estar com ele. São José Maria, às vezes, fazia essa comparação, que quando eu assisto a missa, Deus é quem vem.
Por quê? Porque era pão e vinho, com a consagração, se tornou corpo e sangue de Cristo. Então Deus veio. E quando eu vou fazer a visita ao Santíssimo? Deus já está lá, reservado no sacrário, me esperando. E eu vou visitá-lo. Olha que bonito, né? Então eu vou retribuir a visita. Ele veio e agora eu vou lá visitá-lo. É claro que ambas as situações eu tenho que sair da minha casa, né? É verdade. Pô, padre, está me enganando, porque eu tenho que sair as duas vezes. Não, mas do ponto de vista espiritual a gente entende, porque aquela primeira, eu cheguei primeiro e Cristo não estava, era pão e vinho. Mas depois, durante a missa, é que ele veio. Eu já estava lá, mas depois que ele veio. E o outro ponto, eu é que fui visitá-lo, porque ele já estava lá no sacrário me esperando a minha visita. Uma lenda medieval conta a história de um sacerdote que, por um acidente, não pôde mais celebrar a missa, porque perdeu os movimentos do braço. Sem os braços, não conseguiu, perdeu paralisados os braços, não conseguia celebrar a missa. Então ele assistia a missa com devoção, mas assistia de outro sacerdote que celebrava. Ele dava a comunhão, porque ele não podia, os braços baixados. E um momento ele faz uma oração para Deus, pedindo, se fosse possível, que ele recuperasse, porque ele tinha muita devoção e queria celebrar a missa. Ele sozinho, sem a ajuda de ninguém, não conseguia. E na maioria das vezes, já que ele precisava de tanta ajuda, ele nem celebrava a missa, porque não conseguia, não tinha nenhum movimento dos braços. E aí uma missa que ele foi assistir, ele notou que no começo da missa, ele já tinha um pouco mais de movimento nos braços. E aí ele viu que ele conseguia mexer os braços. Mas quando deu a bênção final, o padre, ele perdeu os movimentos, né? Coisa curiosa, né? Mas aí o negócio foi se repetindo tantas vezes que ele pediu para concelebrar. Agora vou celebrar junto com outro padre. E ele, quando começava a missa, ele voltava a ter a força no braço. Quando terminava a missa, ele perdia. E aí foi celebrar a missa sozinho, conseguia celebrar a missa sozinho, mas terminava, ele perdia. Aí testavam, né, e tal, não, você está brincando, você já recuperou e tal, mas ele não perdia mesmo a sensibilidade. E aí começou a ir um monte de gente assistir a missa do padre que só voltava a ter movimento durante a missa, né? Um milagre, né? E aí começaram as missas lotadas, né, para ver, não é possível, então, e antes da missa beliscava, ele não sentia nada, aí começava a missa, ele tinha movimento, como é que pode, né? Então, um monte de gente assistindo, até o momento em que esse padre faz uma nova oração e diz para Deus, estão vindo muitas pessoas aqui, mas eles não estão vindo pelo Senhor, estão vindo para me verem, ver esse meu braço que movimenta. É com muito pesar, mas que eu digo que talvez, se for da sua vontade, que eu volte ao que eu estava antes, sem os movimentos, porque as pessoas venham para te visitar e não para ver meu braço. Foi essa oração que ele fez, né? Aos modos daquela primeira que ele via que tinha recuperado os movimentos, agora ele fez essa oração. Que venham porque te amem, não por causa que querem ver, a curiosidade, que tem um braço que volta a mexer. E ele foi então para a missa. E aí, quando foi começar a missa, depois daquela oração, ele notou que ele conseguia mexer os braços ainda. E aí celebrou a missa com devoção, mas com isso no coração. Mas eu pedi para Deus que seja feita a sua vontade. Mas eis o que aconteceu. Quando acabou a missa, ele não perdeu os movimentos. Aí ele ficou curado para sempre. Aí as pessoas viram que ele já tinha movimento depois e tal, aí já a missa começou a ir vendo gente, não sei o que e tal, aí voltou ao normal, né? A solução melhor, né? Ele voltou a ter movimento, mas as pessoas iam agora não pelos braços que conseguiam
se mover, mas por Cristo que estava lá presente. Às vezes, nós queremos alguma coisa especial se eu vou fazer a visita. Tem que ter um milagre, tem que ter um negócio, né? Tem que ter uma voz que me faz lá e tal. Se eu vou fazer a visita, acho que eu vou sair correndo se tiver a voz, né? Ou tem que ter, não sei, tem que ter uma música especial, tem que ter algo que mexa meus sentimentos e tal. E será que às vezes a gente vai por isso? Que eu vá por Cristo que está lá presente na Eucaristia, pela paz que me dá o meu coração, mas por nada espetacular, por aquilo que é mais importante. Eu vou por isso, pela presença real dele, né, comigo, para me visitar, ficou eternamente no sacrário. E eu ajudo meus amigos desse modo, ver se eles não estão querendo se aproximar da Eucaristia porque querem ver algo diferente, algo novo, uma mágica. E eu vou ajudar meu amigo para que ele vá por simples amor a Cristo na Eucaristia. E não por uma novidade, por uma música que mexe o sentimento, mas por Cristo que está lá presente. Na presença de Cristo na Eucaristia, notamos que Ele está lá mendigando a nossa atenção e tudo que eu conto, Ele especialmente vai escutar. É claro que eu vou procurar estar em estado de graça para conversar com Ele. Mais ainda, devo até estar em estado de graça para poder recebê-lo na comunhão. Mas vou procurar até estar de graça para conversar com Ele na Eucaristia. Ou seja, que eu tenha a confissão em dia. E isso vai ajudando muito esse contato com Deus. E vou ajudar meus amigos para que estejam em estado de graça, para que se confessem. São José Maria se empenhou muito para que tivesse o primeiro sacrário na primeira residência da obra, né? Pediu então a autorização para o bispo local e aí precisava ter todos os objetos litúrgicos e ele não tinha condição e foi atrás fazendo um pedido, conseguindo uma doação de uma coisa ou outra, com a vaquinha se conseguia uma coisa também, comprou e aí finalmente veio a vistoria. Vinha um padre de fora, pedido pelo bispo, para fazer uma fiscalização, para ver se tinha tudo e se podia de fato ter a condição de ter Cristo na Eucaristia. E aí, perto da data de fazer a vistoria, tinha coisa que estava faltando ainda. E aí, um senhor de barba, que não sabem quem é, deixou na portaria uma sacola, exatamente com as coisas que faltavam. E São José Maria ficou impressionado, porque ele tinha pedido a São José que ajudasse a conseguir o resto que faltava. E esse senhor de barba, que não sabe até hoje quem era, né? Lembrança de São José, né? Deixou uma sacola exatamente com o que faltava, né? E aí pôde fazer a vistoria com aquilo que tinha, já dava para fazer a vistoria. E aí, finalmente, teve a primeira missa e Jesus ficou presente no sacrário, né? E São José Maria depois escreve uma carta para o bispo agradecendo, né? E na carta ele diz, né, como se nota a presença de Jesus conosco. Já tem poucos dias que ele está presente e notamos que houve uma mudança substancial na amizade entre os rapazes e o ambiente que tem aqui na residência. Impressionante, né? Isso que São José Maria dizia para o bispo, dizendo que tinha mudado já a residência só porque tinha agora Jesus, né, naquela capela, a capela da primeira residência da obra. E nós temos Jesus conosco aqui, que eu aproveite para visitá-lo quando eu venho aqui estudar e está aqui bem do lado, né? Então aproveito o estudo e depois já venho aqui para fazer uma breve visita. Ajudo meus amigos para que possam também vir aqui e aos poucos eu vou pagando esse amor tão grande de Cristo conosco com o meu amor. Amor com amor se paga. Olhemos para Maria agora que termina a nossa meditação. Maria, Mãe de Jesus, a alegria que nós damos para Cristo visitando Ele. E mais ainda se tiver essa ajuda de Maria, que eu vou pedir agora, né? Que Maria nos ajude, através da Senhora, ao fazer a visita, agradar muito o seu Filho Jesus. E a Senhora nos ensine, a Senhora que conhece muito Jesus,
nos ensine a agradá-lo em cada visita, ajudar nossos amigos a que venham fazer essa visita, sabendo o valor tão grande dessa presença de Cristo conosco. Cristo morreu na cruz, subiu aos céus, mas não está lá distante, está aqui do nosso lado para nos ensinar a amá-lo. E a Senhora então nos ajude, Maria, a retribuir esse amor tão grande, reconhecendo a presença do seu Filho Jesus aqui em cada sacrário do mundo. Que assim seja.